Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Maria Inex Pontes de Souza nasceu em um lar cristão, foi guiada nos caminhos do Senhor, mas muito cedo na vida decidiu seguir seu próprio rumo e escolher por conta própria os caminhos que trilharia. Sofreu muito, casou cedo, foi mãe cedo e já aos 22 anos de idade se encontrava divorciada. E ela passou a levar uma vida tão torta que só a levaria a dois destinos, ou a cadeia ou a sepultura. Mas Deus, que não abandona nenhum dos seus filhos, teve compaixão dela, ouviu as orações de sua mãe e hoje ela está aqui, entregue a Deus e vivendo uma vida transformada em 180 graus. Maria, que gostoso ter você aqui, muito prazer, viu, te conhecer. Fala pra gente um pouquinho onde você nasceu, fala um pouquinho das suas bases, da sua família. Eu nasci numa cidade da Bahia, chamada Vitória da Conquista. Sou filha de Dona Valdomira e o seu Manuel Messias, que tiveram... Meu pai, quando ele se casou com a minha mãe, ele já era viúvo e ele já tinha tido 14 filhos. Olha, que curioso. E teve mais 7 filhos com a minha mãe. Ixi, olha. Então, na verdade, a minha família é muito extensa, é muito grande a minha família, E você entra em que lugar aí? Eu sou a terceira do segundo casamento. Tá. Então você conviveu bem, tanto com os filhos do seu pai, quanto ainda com os da minha sua mãe. Sendo que os do meu pai não tem mais, já são todos falecidos, Porque o meu irmão caçula, que é filho do meu pai, era da idade da minha mãe. A minha mãe casou bem jovem e meu pai já era maduro já, E quando meu pai faleceu, nós viemos embora para São Paulo, Mamãe pegou os 7 filhos dela e veio embora. Então, eu já nasci num lar adventista, fui, assim, nos caminhos de Deus, junto com a minha mãe, até os meus 12 anos. Aí, quando eu completei 12 anos, eu achei que aquele caminho não estava bom para mim. Eu achei que outro caminho seria, eu encontraria coisas melhores, Mas que menininha danada que era você aos 12 anos. Então, e eu sempre fui rebelde. Eu admito, Deus me conhece, Ele sabe que agora eu estou melhorando. Mas eu sempre fui rebelde. Até nas minhas orações, eu pedia para que Deus não fosse gentil comigo. É mesmo? Sim. Eu falava assim, Senhor, Tu me conheces. Você sabe que eu sou rebelde. Que se o Senhor chegar na porta do meu coração e bater, eu não vou abrir. Então, não use de cavalheirismo para comigo. Gente. Arrombe o meu coração. Eu te autorizo a fazer isso. Olha, porque se não fosse assim, provavelmente eu não iria. Ali ainda criança, assim, a sua mãe já dizia que você dava muito trabalho para ela ou isso foi uma coisa mesmo da adolescência? Não, eu era assim. Eu era muito de debater. Eu não aceitava muito que falasse sem eu revidar. Isso é rebeldia, Isso é rebeldia. Então, é assim, se a minha mãe desse um conselho e as minhas irmãs aceitassem,
eu falava, eu não vou aceitar, eu vou ter que falar alguma coisa. E eu debatia. Olha. Eu sempre fui de debater. E você acha que a educação que você teve, a sua mãe soube trabalhar bem isso com você? Ah, soube. Minha mãe Ela também debatia bem com você? debatia bem comigo. Porque eu acho que, no fundo, eu acho que ela me conhecia. É. Ela Eu me digo assim, provocava. eu digo assim porque às vezes alguns pais não sabem lidar com filhos assim. Eles idealizam um filho certinho e perfeitinho, ainda mais menina, né? Mocinha. Pensa que vai ser boazinha, que tem que ser submissa. E você, pelo jeito, já nasceu determinada. Eu já nasci determinada. Eu sou determinada. Eu acredito que sou determinada. O que você teve coragem de fazer com 12 anos para você já dizer? Com 12 anos eu já demonstrei minha Simplesmente, nós íamos para a igreja em Guarulhos, né? Eu falei, eu não vou mais para a igreja e não fui. E aí eu comecei a perder. Eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito. Enquanto os meus irmãos estavam andando, eu estava engatinhando. Olha. Mas a teimosia era tanta. Eu sempre fui teimosa, sabe? E aí eu fui crescendo e fui andando por caminhos que não estavam certos. E quando eu dei por mim, eu já estava envolvida até o pescoço. Olha, mas isso é até uma coisa triste, porque às vezes uma personalidade assim, se ela é bem direcionada ou se ela consegue pelo menos escolher os caminhos certos, o que acontece? Uma pessoa ser determinada é muito bom. E é muito bom que desde criança você já consiga canalizar. Mas no seu caso, então, quer dizer que você usou a sua determinação, a sua iniciativa por um lado negativo. Por um lado negativo, conhecendo pessoas erradas, nos momentos errados. Eu queria... Eu queria ser o contrário. Eu era o contrário. Mas isso, Maria, a gente está falando de que década? 70. A gente está falando da década de 70, agora 70, pensa bem. eu com 14 anos. A década de 70, imagina se hoje a mulher já não tem tantos direitos na nossa sociedade e ainda tanto por lutar. Imagina uma mocinha de 14 anos na década de 70, que dificuldades você teve que enfrentar para ganhar a sua liberdade? Muitas, muitas. Porque na década de 70 foi a década do paz e amor, do psicodélico, do ser ao contrário, entendeu? Do colorido, de Alma Brasa, da Jovem Guarda. Então, era um movimento, entendeu? E eu quis me sobressair neste movimento, mas eu não soube como fazer. Porque muitas pessoas se fizeram, né, nesta época, mas eu não soube, eu me perdi. E quando eu me perdi, eu não soube pedir socorro, eu não soube retornar, entendeu? Então, na minha família, eu fiquei como aquela pessoa que mamãe orava e as pessoas falavam assim, para que a senhora está ferindo os seus joelhos, orando por alguém que não quer nem saber de Deus? Quer dizer que as pessoas diziam isso de você? Sim, falavam assim, o futuro dela a senhora já sabe qual vai ser. Ou vai ser cadeia ou cemitério. Mas falavam isso para sua Sim. mãe, ela teve que conviver com isso. Quer dizer, ela sozinha na capital e com 7 filhos, Sim. E de repente vê uma filha trilhando por esse caminho sem ter o que fazer a não ser orar pela filha. É duro, né? E orou muito, viu? E orou muito, eu acredito, sim. Nossa, mãe. E Deus atende a oração de uma mãe, viu? Olha, não é à toa que você está aqui hoje. Mas, Maria, quando você diz que você não soube lidar com as oportunidades, não soube fazer suas escolhas, o que exatamente que está por trás dessa frase? Que escolhas erradas que você tomou? Eu acreditava muito no amor. Eu sempre fui muito emocional, né? Mas existe amores e amores, né? Às vezes a gente está tão envolvida com alguém
que nós achamos que estamos amando, mas você está amando sozinho. É só você que está amando. A outra pessoa não está envolvida como você, entendeu? E a gente quer tão se aproximar dessa pessoa, tão que, por mais errado que essa pessoa esteja, você quer estar ali, você não quer se separar dessa pessoa, entendeu? E você acaba se envolvendo em coisas que, na sua natureza, você não se envolveria se o ser fosse outro, entendeu? Só que aí você já está envolvido totalmente. Como o Salmo 69, né? Que é um salmo que eu gosto, que fala: socorra-me, ó Deus, porque a minha alma já está atolada. É verdade. Então, eu cheguei num atoleiro tão grande que eu não sabia mais como sair. E essas situações que você tinha que enfrentar, isso daí ia contra a educação e a orientação que você tinha recebido? Totalmente. O que é que você sabia que era errado que você fazia? Por exemplo, beber. Sua mãe não te orientou a isso? Não, em casa ninguém nunca fumou. Beber, fumar, usar drogas, eu usei todas. Olha. Eu só não usei LSD, só. Mas todas. Eu bebia, eu fumei maconha, eu cheirei cocaína, eu fumei crack. Isso com quantos anos na vida? Uns 18 anos. Já pensou com a vida toda ainda toda pela frente. E quando eu cheguei nessa situação, a minha mãe percebeu que não era viável eu ficar com os meus filhos. Eu tive 2 filhos. Teve filhos ainda no meio dessa bagunça toda? Não, logo jovem que eu casei, eu tive filhos. E aí eu me separei, eu me divorciei. Então, na década de 70, eu me divorciei em 78. Uma mulher em 78, com 22 anos, ser divorciada era marginal. Olha. Era ser marginalizada. Agora não, agora... os tempos são outros. Já casam sabendo que se não der certo vai separar. Mas casamento era para a vida inteira. E você ser separada, que não era nem divorciada, era separação consensual, era marginal, era você ser marginal. Amigas não convidavam para você ir na casa delas, era marginalizado mesmo. E eu não soube segurar essa barra, entendeu? Se eu tivesse continuado aos pés de Cristo, com certeza. E o que aconteceu com seus filhos, que você disse? Aí eles foram... É muita emoção, né, Maria? Aí a minha mãe ficou com eles. E... tanto que hoje eu moro com a minha filha, né? Os meus filhos, a minha filha é obstetra, o meu filho também é pai de família, é bem resolvido na vida, né? Eu já sou bisavó. Olha. Né? Mas foi difícil, mas a minha mãe estava certa, entendeu? Quer dizer, eles devem também a educação deles à sua mãe. A minha mãe, sim, com certeza. Olha. E quando você se viu, então, livre da responsabilidade de mãe... Nossa, aí foi que piorou tudo. Livre mesmo. da responsabilidade de ser esposa, que estilo de vida que passou a ser o seu? O pior possível. Pior, porque eu não tinha responsabilidade nenhuma. Você acha que Deus te livrou da morte? Milhões de vezes. Milhões de vezes. Milhões de vezes mesmo. Incontáveis vezes. Não é à toa que você mesmo disse, né, que seu caminho estava traçado. E a minha mudança ocasionou depois da morte da minha mãe. Porque era assim, eu saía, eu ia para a praia, eu ia me divertir. Eu trabalhava de segunda a sexta.
Então, eu era funcionária pública, agora eu sou aposentada, né? Então, eu trabalhava de segunda a sexta. Eu nunca trabalhei sábado e domingo. Então, eu trabalhava em UBS, era de segunda a sexta. Nada me impedia, nunca me impediu. Nesses 35 anos que eu trabalhei na mesma empresa, nunca me impediu de eu servir ao Senhor. E eu não servia. Né? E eu não servia. Vê como que o ser humano é, né? Então, eu saía do serviço na sexta-feira e só voltava na segunda. Às vezes, eu já ia direto para o serviço. Qual que você acha, Maria, que foi nessa sua história? Qual você acha que foi, assim, o momento mais triste, o fundo do poço da sua história? O fundo do poço foi quando eu perdi a minha mãe. Porque dessas minhas idas e vindas, às vezes eu caía, me machucava e ia na casa da minha mãe. Ah, é? Então, Sim. Você tinha um contato constante com ela? Sim, sempre. Com a minha mãe e com os meus filhos. Só que ela não confiava de deixar eles comigo. E estava certa. E ela não aproveitava o momento para te puxar a orelha? Com todos os momentos. Não perdia a oportunidade? Nunca perdeu. Né? E aí a minha mãe faleceu. Então, quando eu caía, eu me machucava, eu ia para a casa da minha mãe. Aí eu brigava com o meu companheiro e eu ia para a casa da minha mãe. Aí minha mãe falava, minha filha, e aquela conversa de mãe, né? Aí eu falava, tá bom, mãe. Aí eu ficava uma semana com a minha mãe. Aí ela curava minhas feridas, os irmãos da igreja iam lá, fazia culto, eu participava, o pastor fazia apelo, eu aceitava. Aí passava uma semana, era a mesma coisa de eu não ter escutado nada. Olha, mas que fortaleza que era essa sua mãe, hein? De se manter firme ali e vendo a filha cambaleando pela vida e ela sempre ali como um porto seguro. Imagina que quando você perdeu sua mãe, então, você ficou... Aí o meu mundo acabou. Porque eu comecei a pensar assim, eu falei assim, se eu cair, eu não tenho mais para onde voltar. Minhas irmãs não vão me pôr dentro da casa. Minhas tias, não, porque se eles já davam conselho para minha mãe me deixar para lá, nossa, o que eles iam fazer comigo, né? Aí eu comecei a pensar. Mesmo assim, depois que eu perdi a minha mãe, ainda demorou 5 anos para me chegar ao pensamento de que eu estava totalmente errada e que eu tinha que voltar, porque não tinha mais retorno para mim. Você pensava isso? Pensava. Chegou a pensar assim, olha, não tenho outra alternativa, meu rumo tem que ser esse mesmo. Meu rumo tem que ser esse mesmo. Mas o que aconteceu na sua história, Maria, que foi o ponto da virada na sua vida? O ponto da virada foi quando eu morava num prédio e eu me joguei do 2º andar. Você se jogou? Me joguei. Você teve coragem de fazer isso? Tive. Mas como é que foi isso? Que situação, que contexto de vida é esse? Um contexto assim. O meu companheiro estava drogado. Eu, por minha vez, queria a droga. E eu vi ele subindo. Ele vinha subindo, me ameaçando. Eu sentei na janela. Eu falei, se ele quebrar a porta, ele vai fazer alguma coisa comigo aqui dentro. E no que ele bateu o pé na porta, eu pulei. Eu pulei e caí no jardim lá embaixo. Você tinha plena consciência, estou me jogando para perder a vida. Sim, acabou. É fundo do poço, filha. Não tem mais esperança, não tem mais nada. Meu pai, como foi que Deus te resgatou e te tirou dessa? Um milagre, a pessoa está sentada numa janela, não é? Pensa, você simplesmente se soltar, se largar de lá de cima e está aqui hoje, completa, inteira. Feliz. Louvado seja Deus por isso. Mais importante ainda de tudo, né?
Então, em 2006, eu acordei e falei, eu vou mudar a minha vida. Depois que você se julgou? Sim, aí eu dei um tempo para mim. Eu comecei a perceber que as coisas não estavam bem, assim. Bebida não me dava prazer, fumar não me dava prazer. Então, eu estava ficando incomodada. Eu não me divertia mais. Aquilo não me dava... Não me satisfazia mais. Nada me satisfazia, entendeu? Mas em meio a todo esse turbilhão, eu nunca deixei de orar. Eu nunca deixei de orar. E eu pedi para Deus que... Quer dizer, no meio... Que Ele transformasse o meu coração. É bonito isso, né? Porque com certeza esse acesso que você sentia que você ainda tinha com Deus, a ponto de poder ainda continuar orando, isso era fruto ainda da base espiritual que você teve lá na sua infância, né? Quer dizer, ao longo de todo esse caminho, você ainda orava para Deus. E você pediu para Ele transformar sua vida. E aí, em 2006, o primeiro sábado de 2006, foi dia 7 de janeiro, foi o primeiro sábado. Olha, de 2006, foi no dia 7. Eu levantei de manhã e falei, eu vou procurar a Igreja Adventista. E achei um grupo lá em Poá, na Vila Amélia, e fui. E desse dia em diante, eu nunca mais saí dos pés de Jesus. Mas que milagre foi esse? Porque você que tanto participava de culto, aceitava o apelo e era a mesma coisa que nada, agora sem a sua mãe para ficar ali insistindo com você, você procura uma igreja por livre e espontânea vontade e nunca mais Nunca mais, nunca mais. Como que você me explica isso, Maria? O poder de Deus. Amém, louvado seja Deus por isso. O que é que significou para você, Maria? O que foi que Deus fez dentro do seu coração a partir dali? Tudo. Que eu precisava do perdão dele. Que eu precisava olhar como ele olhava. Perdoar como ele perdoava. Mas eu tinha que perdoar a mim também. Entendeu? A primeira pessoa a ser perdoada era eu. Eu tinha que perdoar a mim. Maria, mas você, determinada, teimosa e torta como você era, como é que Deus lida com uma pessoa rebelde? Ah, como Ele lida com a pessoa rebelde. Aí vinham as orações. Eu pedia para Ele que me quebrasse, me moesse. Me quebrasse, tem o oleiro, né? Jogasse no chão, assim, jogou, pegou de novo e faz de novo. E nesse inteirinho do ano de 2006, eu tive 3 infartos. Eu infartei em março, infartei em julho, infartei em agosto e me batizei em agosto. Olha, que então provação. Eu estava destruída no hospital, destruída, quebrantada, entubada, morta. Olha. Porque não é todo mundo que aguenta 3 infartos assim. Mas é que você é forte mesmo. E aí eu me decidi no hospital, no segundo infarto, eu me decidi que eu iria me batizar. Aí eu conversei com o pastor. Aí eu falei para ele que eu morava com uma pessoa e que essa pessoa era divorciado, eu também era, mas essa pessoa não queria se casar, ele não queria se casar, né? Mas eu queria me batizar. O pastor achou que não havia empecilho nenhum de eu me batizar. E eu fui batizada dia 20 de agosto de 2006. E dia 11 de setembro de 2006, eu fui internada de novo com o 3º infarto e fiz 2 pontes de safena. Olha. E uma mamária.
E nesse interim que eu saí do hospital, que eu já me batizei, eu já fiquei hospitalizada mais vezes, já fiz 6 intervenções cirúrgicas, eu já fiz 5 angioplastia. Olha. Então, o meu coração é do meu pai. Eu nem sei como eu estou aqui, mas ele sabe. Ele tem os caminhos dele, ele sabe o porquê das coisas, né? E, então, é assim, eu tenho artérias, canos, viadutos, tudo é entupido, né? Então, é assim, mas eu não sinto isso. Eu não sinto que eu tenho problemas de saúde. Quer dizer, a despeito de fragilidade, de frágil, não mais como na juventude, mas hoje você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém. 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 Eu sou uma fortaleza. É agora. isso mesmo, Maria. Que prazer te conhecer, ter você aqui no nosso programa. A gente tem aquele momentinho das perguntas rapidinhas, vamos lá? Vamos lá. Então, Maria, fala pra gente o que é que vem à sua mente quando você para pensar na palavra juventude. Inconsequência. E Deus? Amor. Perdão. Divino. Um sentimento constante. Solidariedade. Uma dica. Obediência. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Para Jesus. Amém. Qual é o verso da Bíblia que te acompanha, que te dá força? São João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, mesmo que seja teimosa, mesmo que seja rebelde. Louvado seja Deus por esse versículo, por essa verdade, porque Deus te amou de tal maneira, Maria, que foi te buscar onde você estava, mesmo você não acreditando mais. Às vezes eu tinha vergonha de me arrepender, porque eu pensava assim, se eu for para a igreja, eu vou ter que andar com a Bíblia. A minha vergonha era a Bíblia. A minha vergonha era a Bíblia. De pegar a Bíblia e sair com a Bíblia, os outros falavam assim, lá, crente, não sabe? Coisas de ser coisa de não dá nem para imaginar um ser que pensa desse jeito, né? E hoje eu penso assim, eu falo assim, se a Bíblia fosse do tamanho de um saco de cimento, que é pesado, e eu não pudesse carregar no braço, eu colocaria ele em cima da minha cabeça, mas carregaria com orgulho, do mesmo jeito. Em gratidão pelo que Deus fez por certeza. você. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Maria, por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui. Obrigada que Deus a te vocês. abençoe muito. Amém. E assim nós terminamos o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje. Feliz por esse testemunho tão lindo. Como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e nos vemos no próximo programa.